E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Tô trazendo aqui para vocês o Sport TV News, falando aí tudo sobre essa semifinal do Verdão que vai acontecer na noite de hoje, galera. Palmeiras e São Paulo na semifinal do Paulistão aí. Corinthians já tá na final, Verdão hoje aí vai ter que ganhar o São Paulo aí para chegar à final contra o Corinthians, galera. Deixa aquele like. Murilo, um zagueiro com classe. Eu entendo, tem sido até comum essa defesa, né? Se for para jogar num gramado ruim, eu prefiro jogar no sintético. Mas, ouvindo do Murilo, a gente precisa lembrar que ele é atleta de um clube que tem gramado sintético. Era só o que... Inclusive no CT para treinar. No CT, exatamente. Ele treina no sintético. Ia ser coisa de louco. Que ele fala, não, gramado sintético é muito ruim, pode tirar isso aí. Esse é um negócio... Esse é afrontoso, hein? O que aparecer fazendo isso. Maluco. Bom, tudo bem que ele não tá lá mais, né? Mas o Daverson. Tiquinho. Dudu também. Dudu, não estão mais nos clubes. Mas enfim. Depois que sai, também aí fica estranho falar, né? Ô Mari. Sou anos e anos falando, tá ali, uma delícia, adoro jogar aqui. Depois... Mas perde isso aí, a gente precisa lembrar, né? Perde com a intimidade, né? Porque o treino é no sintético, no caso do Palmeiras. Oi, diga lá. O Léo brincou com o Murilo sobre a questão da bandeirinha, né? Tem uma lei anti-Luciano aqui no estado de São Paulo, criada pela Federação Paulista de Futebol, mas ontem o Yuri Alberto descumpriu, por mais que seja na casa do Corinthians, então nesse caso não há problema, porque... Não há problema entre aspas, própria porque bandeirinha única. pode. Na própria bandeirinha pode. Amigo. Mas há uma orientação da Federação Paulista de Futebol para que isso não aconteça, principalmente se for de um time visitante. Porque o Luciano comemora assim, o Rafael Veiga comemora assim, o Yuri Alberto comemora assim. Eu acho essa lei, a orientação, uma bobagem. Ô Luiz, quer que eu resolva esse problema com facilidade? Por favor. Eu vou resolver o problema com facilidade. Tira a bandeirinha. Antigamente, a bandeirinha era uma bandeirinha apenas, da cor vermelha e amarela. Se você desse uma voadora na bandeirinha de cor vermelha e amarela, não ofende ninguém. Não teria o menor problema. E você poderia comemorar dando uma voadora na bandeirinha. A partir do momento que você usa um símbolo de um clube numa bandeirinha, assim, a voadora é um ataque. Você associa, acaba sendo um ataque. Você viu o Alan Patrick no sábado? Ele faz o gol, ele corre pra bandeirinha do Grêmio, ameaça que vai chutar, ele vai fazer. Dá uma freadinha, dá uma recua. Aliás, que baile do Inter, hein? Ali, ontem, a gente falava aqui que o Inter era favorito, mas não esperava tanto jogando pro primeiro jogo, não. Voltando aqui, vamos voltar aqui para o Palmeiras. Desculpa, gente. Isso, foi nada. O devaneio. Voltando aqui para Palmeiras e São Paulo, que vão se enfrentar, para que a gente conheça o segundo finalista do Campeonato Paulista. Eu quero falar de Vitor Roque também, que estamos nessa expectativa, né? Há pouco tempo, numa coletiva, o Abel falou, né? Tenho ele meio atravessado aqui, porque aquela Libertadores de 22 foi o Atlético Paranaense que eliminou a gente, não sei o quê. E aí o Vitor Roque já brincou, eu tô sabendo. Tem essa dívida aí e quero pagar. E aí tá aí, chegou. E pode estrear, hein? E pra mim... faria todo sentido que jogasse e saísse como titular. Ele é um jogador em atividade. Já? É mesmo? Não é um jogador... Mas você não fala um negócio do time, tem que estar integrado? Ritmo. Não. Quando você tem um jogador de a qualidade superior... Extra classe. Isso, qualidade superior. Qualidade superior internacional. O time que tem que se adaptar a ele. Ele não emplacou na Europa nessa primeira ida, mas é um jogador com potencial, inclusive, para a volta. E tem 20 anos, gente, vamos lembrar. Exatamente por isso. Então, você tem um jogador de qualidade acima. Você não tem no elenco ninguém da posição, nem disputando a posição. Tá? Então, ele está em ritmo de jogo. Não é que ele, chegou da Europa, mas o calendário diferente, está fora, estava de férias. Não, estava em ritmo de jogo. Para mim, não faz nenhuma... E, além disso, é uma posição que você precisa... Óbvio que você precisa de entrosamento também. Mas é uma posição que você pode colocar um jogador ainda sem um grande entendimento com os seus companheiros. Porque ele fica, entre aspas, isolado. Ele fica ali recebendo, né? Recebendo as movimentações com o tempo, o entrosamento vai acontecer e as movimentações vão evoluir. Mas você não precisa necessariamente que as movimentações sejam tão combinadas para colocar um jogador com essa capacidade dentro do campo. Fora o fator preocupar o adversário, né? Se o Zubeldia, sabendo que o Vitor Roque vai estrear, ele vai preparar algo específico para tentar limitar minimamente as ações e as movimentações de um jogador como ele.
Mas ele pode inventar mais o quê? Assim, a gente não está na cabeça dele, mas a gente acabou de falar de um São Paulo com 3 zagueiros e esse foi o melhor resultado defensivo. Claro, mas, por exemplo, você marcar o Vitor Roque, que é um atacante, por mais que seja um 9, um centroavante, de movimentação, que não é o jogador do pivô, é um jogador que busca a bola nos lados do campo, é um jogador que finaliza muito bem de fora da área, é diferente do que você marcar um Flaco Lopes, que é um jogador de imposição física, é um jogador de impulsão vertical, marcação homem a homem. O Vitor Roque você pode marcar em zona, por exemplo. O Flaco Lopes não, é o zagueiro que vai buscar ele no pivô. Então o Gustavo Gomes está voltando hoje. O Palmeiras tem a volta do Piquerez também, são 2 jogadores fortes fisicamente, que já buscariam uma marcação homem a homem direto com um tipo de centroavante como o Caleri, por exemplo, só para dar... são do mesmo time, o caso do Flaco, do Gustavo Gomes e do Piquerez, mas eu trago o Caleri, que tem mais características de Flaco Lopes, por exemplo. Então é mais para o choque. Agora a velocidade, o Vitor Roque tem explosão, é muito jovem, então é uma preocupação para esses 3 zagueiros. O Arboleda é a sobra hoje. Ferrarese e Alan Franco vão ter que ficar na marcação por zona. Então, acho que a estratégia, por mais que a escalação não mude, mas a estratégia para um jogador como o Flaco, de referência, de pivô, de bola aérea, é diferente para uma marcação como o Vitor Roque, que pode até confundir, trocar de posição com o Estevão, por exemplo. Eu achei bonitinho. Eu gosto muito quando um atleta, e a gente fala tanto de saúde mental, né? Quando o atleta se permite ser, quando a gente percebe ele vulnerável, eu acho isso quando humaniza, né? Exatamente. Eu acho isso muito legal. E aí o Vitor Roque, nessa mesma entrevista que ele fala que tem essa dívida com a Abel e que tá doido pra pagar e brinca, ele fala, eu sou tímido, mas eu tô nervoso, tá? Mas dentro de campo é outra coisa, mas eu tô nervoso. Porque é pra ele uma nova estreia. Tudo bem, a gente tá falando de um cara que fez aquela campanha... Nossa, absurda com o Atlético Paranaense. Foi ele que levou o Atlético Paranaense à final da Libertadores, que acaba sendo perdida para o Flamengo. Vai para o Barcelona, não consegue se firmar e é o esperado. Ele tinha nem 18 anos, né? Se transfere com 18. Pode acontecer. Vai emprestado para o Betis e agora vem para o Palmeiras, outro gigante continental. Então, é esperado que ele esteja. Mas eu acho sempre legal quando a gente ouve do próprio jogador. Mas deixou claro que dentro de campo é outra história. Mas que é tímido, sim, e também está nervoso. Outra situação interessante da estreia do Vitor Roque é o São Paulo enfrentando um jogador que estreia contra ele na semifinal. Normalmente o São Paulo que coloca os jogadores estreando na semifinal. Fez duas vezes contra o Corinthians, né? E 2 vezes com sucesso. Uma em Campeonato Paulista com o Raí, outra na Copa do Brasil com o Lucas. Aí vem o jogador assim, você está esperando, vai enfrentar o Palmeiras. No caso do Vitor Roque já estava contratado antes, mas vou enfrentar o Palmeiras, o ataque do Palmeiras é esse, aí surge algo diferente. Um fato novo. E um fato novo de peso, né? Então, eu vejo o Palmeiras à frente do São Paulo em vários fatores. Mesmo sem o Vitor Roque. Mesmo sem o Vitor Roque, mas com o Vitor Roque, mais ainda. São Paulo geralmente cria problemas para o Palmeiras. Mas o time do Palmeiras trabalho mais desenvolvido há muito tempo, com o técnico há muitos anos no clube. Time já se conhecendo muito mais do que o time do São Paulo. Um pouco mais de talento. Acho que o São Paulo tem muito talento do meio para frente, com Lucas, Oscar, Caleri e Luciano podendo entrar. Mas acho que um pouco mais ainda de talento e algo diferente para essa semifinal, que é o Vitor Roque. Então, falando em algo diferente... E o público, né? O estádio também é do Palmeiras. Ah, sim. Tem muitos fatores a favor do Palmeiras. Falando em diferente, o Luiz Teixeira, a gente falava aqui, eu até brinquei, porque o centroavante acaba ficando, entre aspas, isolado ali e o time não precisa estar tão adaptado ao jogo dele, e sim se adaptar a ele. Isso pode ser um desafio para o Palmeiras, que agora você está falando aí do Abel e do estilo de jogo. A gente, durante muito tempo, se perguntou, não está faltando um 9? O Palmeiras não precisa de um 9, assim, de peso, para resolver os problemas que têm sido apontados e tal. Me parece, né, ter encontrado. O Vitor Roque, se não é hoje o melhor, a gente vai ver ele voltando. Mas o melhor centroavante da geração, 2 com certeza. Só que o Palmeiras jogou sem durante a maior parte desse tempo de Abel, Luiz Teixeira. Então também não é tão óbvio que vai se adaptar rápido, não. Não acho. Eu acho que a aposta em se adaptar rápido é mais no talento do jogador do que especificamente no esquema tático. Mas se a gente pegar o Atlético Paranaense, que eliminou o Palmeiras naquela Libertadores, o Vitor Roque era um centroavante, mas era um centroavante que jogava com Pablo e Canóbio. Então, se a gente pegar o Palmeiras hoje com Facundo e Estevão,
Você pega as características de velocidade de Canóbio e Estevão, por exemplo, e Facundo e Pablo podem até se espelhar, por mais que o Pablo gostava mais de ficar na área quando jogava no Atlético Paranaense, e por isso que eu acho que o Vitor Roque pode se encaixar por ser mais móvel. E aí você confunde os 3 zagueiros com 3 atacantes sem guardar a posição. O Vitor Roque é um centroavante, mas é um centroavante muito móvel, com características diferentes dos outros centroavantes que o Palmeiras tentou, seja Flaco, seja Merentiel, seja o próprio Daverson, ou antes mesmo da chegada do Abel, no início da era Abel, com Borja, por exemplo, eram centroavantes mais fixos, eram camisas 9 que gostavam do pivô, de girar e de finalizar na primeira bola. Então, eu acho que pelo talento individual e até pelas peças que o Palmeiras tem no ataque hoje, o processo de adaptação do Vitor Roque vai ser muito mais rápido, por esse motivo, pelo talento individual dele e por ele chegar num time pronto. É um time pronto que precisa de um camisa 9. E ele é o camisa 9 que precisa de um time pronto para jogar para ele. É isso. Podemos estar diante de um match perfeito. Retrospecto no Campeonato Paulista faz alguma diferença? Não, acho que o retrospecto, no geral, o fato do São Paulo estar criando dificuldade para o Palmeiras nos últimos tempos, faz alguma diferença. Porque sobre o Palmeiras, no Campeonato Paulista, dos últimos 10 mata-matas, venceu todos. 3-22, 3-23, 3-24, Campeonato Paulista que eu perguntei. Isso. E quartas de final contra o São Bernardo foi assim que chegou, né? Para essa partida contra o São Paulo. Já o São Paulo vem de uma vitória sobre o Novo Horizontino nas quartas, mas caiu exatamente para o Novo Horizontino do ano passado. O Palmeiras tem esse retrospecto porque é o atual tricampeão, né? Então, faz alguma diferença? Não, acho que o que faz diferença é que mais do que o retrospecto, é que a manutenção desse time. Porque se você pegar o time que abre o tricampeonato, tem muitas diferenças, tá? Mas assim, a manutenção do trabalho é o mesmo técnico, com as ideias colocadas, e aqueles jogadores vão trocando, mas eles vão se desenvolvendo dentro da ideia. Isso é o que faz a diferença, e isso que leva às 10 vitórias em mata-mata, e o que leva ao Palmeiras disputar o tetracampeonato. Se o Palmeiras, inclusive, passar pelo São Paulo, a gente vai ter um encontro muito interessante na final, porque o Palmeiras evitou o tetracampeonato do Corinthians. E agora a final, necessariamente, é no estádio do Corinthians. Né? O Palmeiras evitou o tetracampeonato do Corinthians em seu estádio. O Corinthians, se fosse tetracampeão, ia ser tetracampeão no estádio do Palmeiras. E agora o Palmeiras tem a chance... E seria bicampeão no estádio do Palmeiras, né? Porque tinha vencido o ano anterior no estádio do Palmeiras. Foi campeão no estádio do Palmeiras e ia completar o tetra, né? O ano anterior tinha sido contra o São Paulo, né? Não seria... Não, verdade. Não seria bi contra o Palmeiras. Porque o Corinthians foi campeão contra Ponte, Palmeiras e São Paulo. Ponte, Palmeiras e São Paulo. Isso, aí depois verdade, poderia ser Palmeiras de novo. O Palmeiras evitou e agora, se o Palmeiras chegar à final, Palmeiras e Corinthians com um jogo decisivo no estádio do Corinthians, com o Palmeiras podendo ser o tetracampeão. Então você vai ter uma... Olha só como o campeonato estadual, quando chega essa... Eu sei que você queria eliminar todos os times pequenos. Mas você não acha mais interessante? Não queria, você não, olha aí. Para chegar tem que passar pelos adversários. Eu quero que a Associação Atlético Arialense esteja no Campeonato Carioca. Então. Have a dream. Um dia veremos. Mas não dá para de cara jogar contra o Flamengo, no caso do vai ser de Campeonato cara. Carioca. A Associação Atlética Arealense vai levar muito tempo, para chegar nesse estágio. A hora que ela chegar na Série A, aí ela tem direito, ela ganha o direito de enfrentar as grandes equipes. Piscou, chegou, filho. Mas olha que legal a história do Campeonato Paulista. Pode ser isso é legal, que o São Paulo impeça isso, e a gente vai ter uma história legal também, com o São Paulo tendo a oportunidade de ser campeão. Acabou de quebrar uma escrita no estádio do Corinthians e ter a oportunidade de ser campeão no estádio do Corinthians também. Então vai ter uma história legal também. Tem que passar hoje. Assim como o Palmeiras, tudo que a gente desenhou aqui, o Palmeiras pode ser tetra, o São Paulo tem que passar hoje. Bom, vai ter Fla-Flu na final do Campeonato Carioca. Encontra o Volta Redonda, o Flu já tinha feito 4-0, né? Então é isso aí, pessoal. Valeu aí por chegar até o final do vídeo. Deixa aquele like, viu? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito para receber os vídeos. Clique no sininho de notificação, beleza? Falou!